Bom, pessoal, tudo jóia? Vamos falar um pouquinho de progressões geométricas, que a gente abrevia como PG, né, para não precisar falando toda hora progressões geométricas. É uma sequência em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto entre o termo anterior e um valor constante. Esse valor constante a gente chama de razão da progressão geométrica. O raciocínio da progressão geométrica é análogo ao da progressão aritmética. Eu vou colocar o card aqui, se alguém não lembra, para clicar para ver o outro vídeo de progressão aritmética. O raciocínio é semelhante. Só que lá o que a gente fazia somando e subtraindo, na PG a gente faz multiplicando ou dividindo. Né? O termo de uma PG é representado por AN. Esse padrão é muito parecido. Né? O termo é a letra A com um índice N, esse N é a posição que o termo ocupa. A diferença é que na PA o padrão é a letra R, na PG o padrão é a letra Q. Mas tirando isso, e como eu falei, né, a diferença entre somar, subtrair para multiplicar e dividir, os raciocínios são bem semelhantes. Aqui eu tenho uma PG, né? Um exemplo: 2, 6, 18, 54. Você percebe que a razão é igual a 3, né? 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 3 é 18, 18 vezes 3 é 54. Então sempre ela vai crescendo, multiplicando por 3, né? Cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, multiplicado por 3 unidades. Né? Então a gente diz, por exemplo, que o A1 é o primeiro termo, que é o 2, A2 é o segundo termo, que no caso é o 6, A3 é o terceiro termo, que no caso é 18, e assim por diante. Então, para a gente chegar na fórmula do termo geral da PG, né, é uma fórmula que relaciona um termo numa posição qualquer, a gente chama de enésimo, né? Posição N, eu não sei qual é a posição, né, relaciona ao primeiro termo, a posição e a razão. Então você tem uma fórmula tipo essa. Né? Um termo na posição qualquer é o primeiro vezes a razão elevado a posição menos 1. Eu vou colocar um exemplo logo para a gente entender. Só que essa fórmula a gente pode modificar um pouco. E no lugar do primeiro termo, do A1, eu colocar um AM, que é um termo de uma outra posição. Né? Então eu tenho que um termo N na posição N é igual ao termo da posição M vezes a razão elevada à diferença dessas posições. Então vamos ver os exemplos para não ficar tão complicado. Por exemplo, o quarto termo. Para eu relacionar o quarto termo com o primeiro, eu tenho que pegar o primeiro e multiplicar pela razão elevado a 3. Porque do primeiro para o quarto a gente anda 3 casas, vamos dizer assim. Né? Aí, pegando a segunda fórmula, eu não relacionei o oitavo com o primeiro, eu relacionei com o segundo. Então, o oitavo termo é o segundo, vezes a razão elevada a 6. Né? Você repara que tem essa relação aí, das posições com o expoente ali da razão. Né? Deixa eu voltar aqui no primeiro exemplo. Né? Posição 4, posição 1, então a razão tem que ser elevada a 3. No outro aqui, posição 8, posição 2, a razão é elevada a 6. Né? E a fórmula da soma, né, para eu calcular a soma finita, né, dos termos da PG, eu preciso saber o valor de 3 elementos. Né? O primeiro termo, a razão e a quantidade. Né? Por isso que eu falei ali da soma finita, né? Uma PG que eu sei a quantidade de termos dela. Então tem aqui a fórmula, né? O primeiro termo vezes a diferença da razão elevado a n, que é a quantidade, menos 1, e 1 dividido pela essa diferença Q menos 1, né? Razão menos 1. Então, aqui de azulzinho, primeiro termo, de laranja, o Q, que é a razão, de verdinho, o N, que é a quantidade. Então, vamos ver um exemplo. Qual a soma dos 7 primeiros termos dessa PA? 1, 3, 9, 27. Então, a fórmula, já com os valores, está aqui, só para a gente conferir. O 1, azulzinho, é o primeiro termo, né? O 3, laranjinha, é a razão, né? Só para, olha ali na PA. Se você dividir o segundo pelo primeiro, dividir o terceiro pelo segundo, dividir o quarto pelo terceiro, tudo dá 3. É uma PA de razão 3. Ela está crescendo, sendo multiplicada por 3. E no verdinho ali, o expoente é o 7, que é a quantidade. Né? Se eu resolver ali o numerador, dá 2.186, o denominador fica 2. Se eu dividir, dá 1.093. Então, a soma desses termos vai dar 1.093.